Opa, então vamos continuar aqui a aula, a correção da prova do Instituto Consuplan ou Consuplan, Instituto Consuplan, que é a mesma banca, tá? Corrigir 10 questões, é uma prova com 20 questões, questões bem grandes, olha o tamanho da questão. E eu resolvi fazer em 2 vezes, então aqui eu vou corrigir as outras 10, ok? Tem a parte 1 lá no canal, só procurar lá que vocês encontram, tá bom? Então vamos continuar? Então vamos lá. Rios 2002, página 47. Destaca que o saber fazer bem tem uma dimensão técnica, a do saber, e do fazer, isto é, do domínio dos conteúdos que o sujeito necessita para desempenhar o seu papel, aquilo que se requer dela socialmente, articulado com o domínio das técnicas, das estratégias, que permitam que ele dê conta do seu recado em seu trabalho. Mas é preciso saber bem. Saber fazer bem. Portanto, o saber e o fazer bem podem ser traduzidos no entendimento e na articulação consistente das dimensões do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, nas dimensões técnicas, humana, política, ética e estética, que atuam multidimensional e indissociavelmente, construindo aquilo que Kandel, em 2014, denomina de didática fundamental. Sobre a dimensão humana, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, ele está perguntando aqui, ele te dá um texto um pouco complexo, meio confuso, talvez você teria que ler 1, 2, até 3 vezes, mas ó, eu vou aqui ó, sobre a dimensão humana, pois, aspas, assinale a alternativa correta. Então, ele quer que você fale sobre dimensão humana, então vamos lá, ó, A, refere-se centro do processo ensino-aprendizagem, é a relação interpessoal. Está centrada no processo de aquisição de atitudes, tais como calor, empatia, crescimento pessoal, interpessoal e intergrupal. Aqui você está falando de relações humanas. Esse é o gabarito aqui, ó, tá? Nem é um grande conhecimento pedagógico. Eu estou mostrando como responde questões, tá? Não é uma aula de pedagogia que você vai assistir a essa aula e vai para uma sala de aula. Não, a ideia aqui é você acertar a questão. Então eu estou te mostrando aqui, ó. O cara te dá um texto grande, um pouco complexo, não ia falar confuso, vou falar complexo, mas ele te dá aqui, ó, o gatilho está aqui, ó, tá? Então o gabarito é esse. A hora que você vem aqui, ó, B. Trata-se de um processo de ensino situado, acontecendo numa cultura específica e com pessoas concretas, que têm situação de classe definida. O núcleo de preocupações dessa dimensão é a transformação social. Aqui ele já está falando de uma outra dimensão, que é a dimensão o quê? Que é a dimensão política, tá? Ele está indo nessa linha aqui, a dimensão política. Outra aqui, ó, constitui-se de uma ação intencional, sistemática, que procura organizar as condições que melhor propiciem a aprendizagem. Está relacionado ao modo de como ensinar. Ele está falando disso aqui, ó, da técnica, tá? Ó, de como ensinar e aprender. Trata das variáveis internas de processo de ensino e aprendizagem, como objetivo, métodos, conteúdo e avaliação. Está falando das técnicas, é a dimensão técnica que ele está se referindo aqui, ok? Então, a minha ideia aqui é que eu te ajude a responder questões, tá? D. Envolve a liberdade do sujeito, escolha de valores, lida com o sonho, o desejo, a liberdade e a vontade. É a responsável pela mediação, vinculação dos elementos técnicos, humanos, políticos, estéticos, éticos e estéticos, e pela sua estimulação, propiciando a existência da síntese, caracterizando a multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem. Ele fez uma miscelânea que ele falou, eu iria aqui mais pro lado aqui do ético-estético, mas sendo muito, extremamente sincero, é até confuso. Por quê? Porque não é o gabarito, tá? Muitas vezes quando a pessoa está fazendo uma questão, vocês são professores, a maior parte aqui, acredito, né? Vocês percebem que quando você põe o gabarito ali, aí você inventa uma, isso aqui só tem 4 alternativas, e quando é 5? Chega na 5ª alternativa, você fala, nossa, o que eu vou... Por isso que geralmente a última é mal feita, né? Não é sempre que isso acontece, mas às vezes acontece isso, porque a pessoa já não tem nem criatividade para te enganar mais. Continuando. Segundo Libânio, o projeto pedagógico deve ser compreendido como instrumento e processo de organização da escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394 de 96, em seus artigos 12, 13 e 14,
Atribui aos estabelecimentos de ensino a incumbência de elaborar e executar de forma democrática seus projetos pedagógicos. Esse documento deve nortear todas as ações pedagógicas de cada instituição e se manter em permanente discussão e reformulação na busca de alternativas que possam viabilizar a melhoria da qualidade do ensino. Sobre o PPP, marque V para a verdadeira e F para a falsa. Então vamos falar de projeto político-pedagógico. Novamente, eu sempre procuro os erros, tá? Sempre procuro os erros. Então vamos lá? O PPP ajuda a escola a definir sua identidade, missão e valores. Legal. Fornecendo uma direção estratégica clara para todas as atividades educacionais. Isso garante que a instituição tenha um propósito e uma base sólida para suas práticas pedagógicas. O que você viu de errado aqui? Nada, né? Por quê? Porque tá certa, né? Você viu algum elemento? É mais fácil você perceber o erro. Comece a pensar assim que vai facilitar para você. Ó. É comum e altamente recomendável, vamos lá, liga aí, que as instituições mantenham o mesmo projeto por anos, em caso de ações que deram certo. Ó, outra coisa que a gente tem que falar aqui, ó, na prática isso aqui até pode ser que aconteça, vai, sem ser hipócrita. Tá dando certo, o cara geralmente, muitas escolas aí vão mudar ali uma coisinha, mas isso não é o correto, tá? Devendo, pois, os gestores realizarem pequenas modificações para enviar o documento anualmente à Secretaria de Educação. Olha, isso aqui na prática, isso aqui até acontece, mas isso não é o correto, não é o totalmente recomendável que mantém o mesmo projeto por anos, tá? Isso aqui é falso, tá? Então vamos olhar aqui, ó, verdadeiro e falso. VV, risco. VF fica, FV sai, FF, bom... É para ser esse o gabarito. Vamos continuar. Ao estabelecer padrões de qualidade e excelência acadêmica, o PPP contribui para a melhoria contínua do ensino-aprendizagem na escola. Olha que legal. Isso inclui a definição de objetivos educacionais, estratégia de ensino e avaliação e a implementação de práticas eficazes de gestão escolar. Não tem nada errado. A responsabilidade sobre o PPP é da equipe diretiva. Atenção. Composta pelo diretor e coordenadores pedagógicos, que desempenham um papel central na liderança e coordenação do processo. Entretanto, porém, todavia, construção adversativa aqui. Entretanto, o desenvolvimento do projeto é uma responsabilidade compartilhada, gestão democrática, que envolve diversos membros da comunidade. Olha, até aqui, ó, a chance dessa questão estar errada era enorme, mas aqui ele se redimiu. Ele fala que a equipe diretiva, ou seja, a equipe gestora, coordenação, diretor, está até escrito aqui, ó, pedagógico, eles desempenham um papel central. Vamos ser sinceros, são eles que desempenham um papel central. Entretanto, o desenvolvimento do projeto, do PPP, né, é uma responsabilidade compartilhada. Deve participar dele toda a comunidade, dentre eles aqui, professores, pais, tá, comunidade escolar. Então ela tá certa, ó, gabarito B de bola. Gente, eu não consegui alterar aqui, então vai ter um spoiler. Eu vou para a primeira questão, né? Eu comecei na segunda, né? Na 12, fui para 13. Agora eu vou voltar para a primeira, porque já tem um spoiler nela aqui, ó. Não consegui apagar isso aqui. Porque eu tava gravando esse vídeo aqui e eu tive que, por algum motivo aqui que eu já nem lembro, faz uns 2 dias isso, eu tive que parar. E aí eu não consegui apagar, salvei errado. Enfim, mas vamos lá, vamos explicar o porquê. A história da educação brasileira é marcada pela recorrência de evasões, repetências e uma série de outros fatores negativos, que são geralmente classificados como fracasso escolar, como nos atestam alguns trabalhos críticos nessa área. Então vamos falar de trabalho de fracasso escolar. O fracasso escolar apresenta-se dessa forma, como uma realidade indissociável da história da educação e do processo de escolarização das classes populares no Brasil. Por ser um problema antigo de nossa educação, é também objeto de inúmeras discussões e debates científicos e políticos que buscam aumentar a compreensão e apontar uma apontar uma solução que sempre se deseja definitiva para a questão. Neste sentido, várias ideias e teorias ofereceram explicações sobre as causas do fracasso escolar.
tornando o tema um dos mais estudados na área da educação e da psicologia da educação. Considerando as principais ideias ou teorias acerca do ensino, destaca-se que, a partir do início da década de 70, as explicações que até então se centravam sobre as características individuais dos alunos deslocaram-se para a família e para o ambiente. Dentro dessa perspectiva, encontra-se uma teoria que postula o fracasso escolar, ocorrendo devido à privação cultural do aluno, em decorrência das suas precárias condições de vida. Essa teoria incentivou o desenvolvimento de projetos de educação compensatória no país, contribuindo para o aprofundamento da má qualidade da escola oferecida ao povo, na medida em que injustifica um barateamento do ensino que acaba realizando a profecia, segundo a qual os pobres não têm capacidade suficiente para o sucesso escolar. Sobre o exposto, trata-se da seguinte teoria. Olha, ele falou um monte de coisa aqui, está falando de fracasso escolar, né? Você não consegue apontar um motivo do fracasso escolar, mas esse excerto aqui ele fala que, ó, devido à privação cultural. O que é privação? Privação é quando você é privado de algo. Privação cultural. Vamos dar um exemplo? Com que frequência você, enquanto aluno ali, até os seus 14 anos, você teve possibilidade, porque aí você não depende de você, até os 14 anos você depende da sua família, de viajar, de ter acesso ao teatro, de ter acesso a circo, a livros, a bons cursos. Eu, como eu sou já mais tiozão, passei dos 40 anos, você teve acesso aí a fazer inglês lá no CCA, vou dar uns exemplos assim, a fazer computação, você teve acesso a Kumon, você teve acesso a ir ao teatro. São várias coisas que quem é um pouco mais velho sabe que o Brasil foi avançando socialmente falando. Por mais que pareça que não, nós éramos muito mais pobres. Acredite nisso. Eu com 14 anos eu era muito mais pobre do que meninos que são hoje lá do bairro que eu nasci, que tem 14 anos, não tinha acesso a quase nada, tá? Então essa privação cultural, tá? Ela tem essa teoria de carência cultural, ela te deixa carente, você não consegue acessar as coisas. Por isso que o gabarito é a carência cultural, devido à privação que você tem de cultura. Por isso que é tão importante projetos, políticas públicas de acesso à cultura, principalmente às crianças das periferias, tá? Então, a diferença cultural, embora isso aí até exista, tá? Mas ela é devida aqui nesse excerto à privação cultural. Essa diferença cultural, ela advém disso aqui, ó. Por isso que você tem que saber responder questões. Darwinismo social, ó, longe eu de querer entrar na área da biologia, mas aquele lance dos que mais se adaptam ao meio, os mais fortes sobrevivem, né? Como diz o Racionais aí, que tem uma camisa dele bem famosa, assim, ó. Então, o darwinismo social, ele já fala sobre isso. Não é isso que o excerto trata. Habilidades sociais é o lance da pessoa ter uma habilidade social para o esporte, para se comunicar, e entre outras coisas. Mas o excerto ele fala de carência cultural advinda da privação cultural, ok? Então, gabarito A. Agora, ele já estava ali com spoiler, né? Vamos aqui para 14, então. Para Libânio, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação, em face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Portanto, o planejamento de aula é um instrumento essencial para o professor definir as estratégias pedagógicas conforme o objetivo a ser alcançado, criteriosamente adequado para as diferentes turmas, com flexibilidade suficiente caso necessite de alterações. Para facilitar o delineamento dos conteúdos e a seleção das estratégias de ensino, é importante considerar a tipologia dos conteúdos de aprendizagem, factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Sobre os conteúdos procedimentais, assinale a alternativa correta. A. Referem-se ao conhecimento de fatos, acontecimentos, situações. Referem-se ao conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares que envolvem memorização e repetição. Tá, isso aqui é o chamado conhecimento factual, tá? Ó. Esse negócio de memorização, repetição, que nem vamos, por exemplo, você está dando uma aula de história lá,
Aí eu vou ensinar pro cara lá, pra criança lá, quem descobriu o Brasil? Em que ano descobriu o Brasil? Isso é conhecimento factual, que envolve repetição, memorização, tá? Então não é isso, ele quer saber aqui, ó, dos procedimentais, tá bom? Então vamos lá, B. Refere-se ao aprender a fazer. Envolve regras, técnicas, métodos, estratégias, habilidades e realização de ações, ou seja, para aprender é preciso fazer e aplicar o conhecimento em diferentes contextos. Bingo, gabarito, ó. Refere-se ao aprender a fazer e envolve as regras, as técnicas, como proceder, tá? Esse aqui é o chamado procedimental. Já a letra C aqui, ó, envolve valores, atitudes e normas, ó, atitudes, ó, esse aqui é o atitudinal, ó, envolve valores, atitudes e normas, inclui-se nesses conteúdos a cooperação, a solidariedade, o trabalho em grupo, o respeito, a ética e o trabalho com a diversidade. A aprendizagem desses conteúdos envolve a reflexão, tomada de posição e avaliação. E o D aqui, ó, relaciona-se com os conceitos, é o chamado conceitual. Então você vai lá, ó, você vai fazer uma prova do Instituto Consuplan, da Consuplan aí, ó, factuais, conceituais, procedimentais, atitudinais, dá uma estudada nisso aqui, ó. Porque se aqui cai o procedimental, nas outras podem cair qualquer outro desse. É possível que caia. A pessoa que fez aqui, ele já tem, ele fez um, ele tem mais 3 aqui para gastar ainda, né? Então, estude isso que é interessante, tá bom? Vamos para a próxima aqui então. A gestão democrática na escola pública constitui o princípio legal no Brasil. E é entendida como um caminho possível para a conquista de educação de qualidade para todos. Nessa perspectiva, a LDB prevê no seu artigo 3, no inciso 8º, que o ensino será ministrado com base em outros princípios na gestão democrática do ensino público, referendando um princípio já determinado na Constituição Federal de 88, segundo o inciso 6º do artigo 206 da referida Constituição. A gestão democrática do ensino público, na forma da lei, é um dos princípios com base nos quais o ensino será ministrado. Nesse sentido, destaca-se a importância da existência de órgãos colegiados. O que é um órgão colegiado? Órgão coletivo, tá? Tem que saber isso aqui, ó. Órgãos colegiados que têm decisões coletivas, não é uma coisa monocrática, não é uma pessoa só, é um colegiado, são mais pessoas. Então, ó, a importância da existência de órgãos colegiados atuantes nas escolas. Considerando o exposto, não, olha que é errado, ó, não representa as ações dos colegiados escolares na escola. Onde que os colegiados não vão representar ações aqui, ó? A elaboração do planejamento e a aplicação dos recursos financeiros, tá? Embora, né, na gestão democrática, participação aqui, né? Você pode ir lá opinar a comunidade escolar. De todas essas alternativas que vamos colocar, que a melhor é essa aqui, tá? A elaboração do planejamento e aplicação dos recursos financeiros. Eu não concordo 100% que um colegiado não age aqui. Porém, esse aqui é o gabarito. Vamos olhar as outras. Nem sempre as questões vêm redonda. Uma está realmente se falando, não, bateu o olho aqui, tá errado. Então, quando você não enxerga isso, você pensa que está menos correta, pelo menos na sua concepção. Vamos lá. O monitoramento e a parceria com o corpo docente e a equipe gestora para cumprimento do calendário escolar. Sim, isso aqui é órgãos colegiados que ajudam a tomar ações referentes a isso, tá? Monitorar, cumprimento do calendário escolar, né? Você tem ali um colegiado que se opõe ou se coloca acerca disso aqui. C. O acompanhamento e avaliação do PPP da escola no plano de gestão e do regimento escolar. Sim, isso aqui é uma coisa decidida, delibera coletivamente, né? Órgão colegiado. A articulação com a equipe gestora, articulação com a equipe gestora incentivando o desenvolvimento de ações para a integração entre escola, comunidade e o território. Sendo sincero, também boa. Então, para mim aqui é o gabarito, né? Eu tô de mão do gabarito aqui, a elaboração do planejamento e aplicação de recursos financeiros. Esse aqui representa ações, não representa ações do colegiado escolar na escola.
é o gabarito, não acho 100% correto, tá? Mas foi isso aqui. Então sempre ficar atento a esse tipo de coisa. Tem hora, principalmente em coisas na disciplina aqui de pedagógica, tem coisa que você olha assim, nossa, mas esse é o gabarito? Pois é o gabarito. Foi isso que a Consuplan considerou correto, tá bom? Vamos aqui para a próxima. Olha o tamanho da questão, né? O professor, ao organizar as situações de aprendizagem, deve estar atento ao fato de que cada atividade proposta realizada possa contribuir para aproximar o aluno, cada vez mais, do resultado esperado. Libano, em 2013, nos explica que a escolha e a organização dos métodos de ensino devem corresponder à necessária unidade, objetivos, conteúdos, métodos e formas de organização do ensino e as condições concretas das situações. Relacione as técnicas de ensino indicado às suas respectivas características. Então vamos lá, 1 seminário, 2 estudo do meio, 3 estudo de caso e 4 aula expositiva. Nós temos que relacionar aqui com essas colunas aqui então, né? Então vamos lá então. Bom, vamos lá, como que eu respondo isso aqui? Pra mim, eu penso com você, qual dessas 4 que é mais fácil você identificar? Ó, eu acho que a aula expositiva é a mais fácil de identificar. A aula expositiva é o que o professor geralmente faz, ele tá lá na frente da lousa, ele expõe, né? Ele fala ali, ele expõe, uma aula expositiva. Então, você achando ela, na minha concepção, fica mais fácil. Eu resolvo provas eliminando, eu já te disse logo no começo aqui, que a minha ideia, com as colocações que eu já tive, por isso eu acredito que eu posso ajudar você, senão eu não estava gravando aula aqui. A maneira que eu respondo é essa, eliminando, tá? Então vamos lá, eu vou fazer da minha maneira, se você faz diferente, sem problema, cada um, eu tô tentando colaborar aqui. Se você achar que isso aqui é válido, você utiliza, mas nós vamos falar uma por uma, ok? Então vamos lá, olha essa aqui, ó. Trata-se de uma comunicação verbal estruturada, utilizada pelos professores com o objetivo de transmitir determinados conteúdos aos alunos. Nesse processo, o professor define, apresenta e aplica determinado tema. Isso aqui, para mim, é nítido, que é uma aula expositiva, tá? Ó, isso aqui seria a 4. Então, ó, a segunda é a 4. Então, eu elimino essa e eu elimino essa. Fica aqui, ó. Ó, tá no jogo, beleza? Então agora nós vamos para a próxima, para as outras aqui. Vamos na primeira aqui então, ó. Técnica da vivência da realidade bastante dinâmica e envolve também atividades extraclasses, tais como visitas a museus, parques de exposições, jardins zoológicos, dentre outros lugares, tá? Para mim isso aqui, ó, qual que seria? Pode ser a 2 ou pode ser a 3. Qual que é a 3? Estudo de caso? Não é estudo de caso isso não. Se ela não é estudo de caso, só me resta ser estudo do meio, tá? Então, ó, vou pôr a 2 aqui. Vamos continuar. Tá para ser a B, né? Vamos ver a outra aqui, ó. Conduz o educando a pesquisa em relação a algum tema, apresentação e discussão do mesmo cientificamente. Tem como finalidade introduzir o educando não apenas na pesquisa, mas também na análise sistemática de fatos, estruturando-as para uma apresentação clara. Ó, para uma apresentação clara. Para mim, ficou fácil isso, porque quando eu, lá em Ribeirão Preto, lá no EPG, professor Dr. Oscar de Moura Lacerda, onde eu estudei, os professores falavam assim, ó, vai lá e vocês vão apresentar um seminário, dividia lá em grupos de 4, 5, e aí a gente tinha que estudar e lá na frente apresentar o tal do seminário, né, ó. Então, ó, tá batendo gabarito, pra mim, tranquilamente aqui, que é a 1. E a última só vai poder ser o que? A 3, né, que é o estudo do meio. Vamos ver o estudo do meio? É bom, gente, que vocês já estão estudando. Ó, então o gabarito, ó, é B. Aqui você já pega a definição de cada uma. Definição de estudo do meio, definição de estudo do caso, definição de seminário, definição de aula expositiva. Porque essa questão não vai cair novamente. Tem bancas que repetem a questão, viu? Banca Reis e Reis já repetiu várias questões, mas nem todas. Mas pode cair parte dela. Então, você tá aqui, ó, eu tô te respondendo, mas quem aprende é você.
Estudo de um por um, tá aqui o gabarito, ó. Vamos lá, esse último aqui que eu vou ler aqui então, ó. Isso aqui é estudo, esse daqui vai ser estudo do caso, estudo de caso, vamos lá. Pera aí, deixa eu dar um pause, tem um caminhão passando na porta aqui, ó. Gente do céu, voltou a passar propaganda de carro, isso aí eu tô lá nos anos 2000, hein. Não era comum isso não, mas toda hora tá passando aqui, bom, enfim, vamos lá. Então vá, trabalha com a turma situações reais que já tenham sido solucionadas e que têm relação com o conteúdo estudado, permitindo assim que o aprendizado seja melhor concretizado. Apresenta os seguintes objetivos: oferecer oportunidades para que os alunos apliquem o conhecimento adquirido a situações reais e próximas do seu cotidiano, criar meios para que os alunos reflitam e tomem posição de mudança, e favorecer a relação do tema estudado com a realidade. Isso aqui é o chamado, ó, estudo de caso, tá? Então vamos lá, aqui é a 3, ó. Tá? Então, ó, o gabarito, ó, 2, 4, 1, 3. Então você pega aqui, vou repetir, você vem e estuda isso, você que vai fazer uma prova aí dessa banca, tá bom? Vamos para a próxima. A importância política da educação reside na função de socialização do conhecimento. É realizando-se na especificidade que lhe é própria que a educação cumpre a sua função política. Saviani, 2001. Vamos agora ler Rodrigues aqui, ó. Devemos notar que o objetivo do ensino não é o conteúdo de ensino, não é o fato histórico, não é o espaço geográfico, a proposição matemática ou a lei da física que constitui o objetivo ou o ato educativo. Eles são os mediadores do conhecimento e da competência do educando para compreender o mundo. Interessante essa fala aqui, hein? Gostei. São consideradas funções sociais da escola, exceto, ou seja, só essa não. Socializar o sistema sistematizado, sim. Você sistematizou todo o conhecimento produzido, mas ele não quer esse, né? Ele quer o exceto. Esse aqui tá legal, tá certo? Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos? Sim, o aluno nunca parte do zero. É isso aqui mesmo. Você tem que respeitar o conhecimento dos seus alunos e partir do conhecimento dele, tá? Aliar isso ao conhecimento que ele já tem. Ninguém é folha em branco aqui. Fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos. Sim, essa palavra aqui é fundamental, ó. Né? Não é absorver, se apropriar de um conhecimento sem criticar, sem fazer, né? Sem ponderar. Então, bacana. Vai ter que ser essa, né? Proporcionar educação e instrução formal, garantindo ao aluno capacidades para reprodução social. Essa palavra não é boa não, hein? E cultural como requisito para a sobrevivência em sociedade. Principalmente quando você tem citado aqui Saviani, assim, ó. Reprodução social, você tem muitas vezes que transformar a social com esse conhecimento que você está recebendo de forma crítica. Você não precisa só reproduzir, né, para sobreviver na sociedade, você tem que transformar a sociedade, tá? Então, ó, aqui tá errado essa aqui, ó, D de dado, tá bom? 18. A educação como direito de todos e dever do Estado, prescrita na Constituição Federal de 88, constitui um dos grandes desafios do século XXI, pois sua efetivação não acontece de maneira igualitária no Brasil. Embora reconhecido no âmbito legal, é preciso que esse direito seja garantido a todos os cidadãos, independentemente de sua classe social de origem. Isto porque a promulgação da Constituição possibilitou caminhos para a organização do sistema educacional brasileiro, por meio de leis e políticas, e a distribuição de responsabilidade entre os níveis de governo federal, estadual e municipal. Após a promulgação da emenda constitucional e lei alterou o LDB no seu artigo 4º, determinando que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica e obrigatória e gratuita. Sobre o exposto, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos papapá aos papapá anos de idade. Vai, responde aí, vamos ver se você consegue responder. Assinale a alternativa que completa corretamente e sequencialmente a afirmativa anterior. Então aqui, ó, a educação mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita, você tem que entender que ela é
Isso aqui, ó. Se não tivesse essa palavra aqui, a resposta não seria essa. Obrigatória é a partir dos 4 anos aos 17 anos de idade. Tá certo? Aí, dos 4 aos 17, é obrigatório e gratuito. Se você tem 18 anos, se você não quiser estudar, infelizmente, o que eu posso fazer, né? O governo, o Estado, melhor assim dizendo, o Estado com letra maiúscula, ele vai te oferecer. Ele tem obrigação de te oferecer, mas ele não pode te obrigar, você é maior de idade, certo? Então, ó, garantia de educação básica obrigatória é dos 4 aos 17. Então, gabarito B de bola. Vamos para a próxima aqui. Ao reconhecer que os indivíduos de uma nação, de uma comunidade, de um grupo compartilham seus conhecimentos tais como linguagem, o sistema de explicações, os mitos e cultos, a culinária, os costumes, e têm seus comportamentos compatibilizados e subordinados a sistemas de valores acordados pelo grupo, dizemos que esses indivíduos pertencem a uma cultura. D'Ambrosio, 2007. O currículo é um conjunto de ideias, pois o mesmo deverá incorporar discussões no ensino-aprendizagem sobre procedimentos e as relações sociais que fazem parte do mesmo cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as mudanças que se deseja efetuar nos alunos e alunas, sobre os valores que procuram instigar e sobre quais as identidades devem se construir dentro da escola. Kandal, 2007. Sobre o exposto nos fragmentos de texto, na construção do currículo deve-se levar em conta os seguintes princípios básicos, exceto. Então, ó, ficar ligeiro com essa banca aqui, que ela trabalha muito com exceto. Então, ela pergunta aqui, ó, que na construção de um currículo deve-se levar em conta tudo isso, exceto isso. Então, nós vamos procurar o que está errado, tá? O que não deve se levar em conta na construção de um currículo. Então, vamos lá. O currículo está implicado em relações de poder. Ele transmite visões sociais particulares interessadas e produz identidades individuais sociais particulares. Essa afirmação aqui, ela é correta, tá? Muita gente pode errar nessa questão aqui, ó, porque vai falar, nossa, mas é isso que tem um currículo. O currículo, ele aqui, ó, está implicado em relações de poder, ele transmite visões sociais particulares e interessadas e produz identidades individuais sociais particulares, sim, tá bom? B, o currículo não é um elemento transcendente e atemporal. Ele tem uma história vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. Beleza? Não está errado, é isso mesmo. O currículo é um conjunto neutro. O currículo nunca é neutro. Percebe aqui uma diferença, ó. O currículo está implicado em relações de poder. Ele transmite visões sociais particulares. Aí aqui você vem, o conjunto é um conjunto neutro. Ou essa tem que estar errado. Ó, o currículo não é elemento transcendental e atemporal. Ele tem uma história vinculada a formas específicas e contingente de organização da sociedade e educação. Você percebe que essa difere das duas, tá? Se você não sabe nada, ó, você tá perdido aqui. Você vai perceber que aqui é uma contradição dessa aqui com essas duas. Se tem uma que tá errada, não pode ter duas erradas, né? Até por raciocínio lógico, daria para você ir nessa aqui, ó. Então, ó, o currículo é um conjunto neutro de conhecimentos, mentira. Ou seja, não se refere ao resultado de seleção de alguém ou da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. Gente, quando você vai fazer um currículo, quem seleciona isso? Tá entendendo? Tá vendo? Não se refere ao resultado da seleção de alguém. Por isso que fala que o currículo, ele transmite visões sociais particulares interessadas, tá vendo? Tá? Vamos ver aqui, ó. O currículo não é estático, isso é verdade. O currículo é moldável. Você vai vendo que a sociedade está mudando, sempre muda ele. Ele continua sendo construído, legal. Portanto, a análise e a compreensão do processo de produção do conhecimento escolar ampliam a compreensão sobre questões curriculares. Tá? Então, estava procurando o erro. Lembra? Procure o erro. Não sei nada, estou perdido. Não desiste da questão. Tenta achar uma contradição, porque ele quer o exceto, ou seja, todas vão para uma linha, procura aquela que vai numa linha que fala algo contrário. Aqui, ó, já pegou aqui, ó. Se você é um respondedor de questão, mesmo você não sabendo nada aqui, você consegue responder. Eu responderia essa questão se eu não soubesse nada disso,
tá? Vamos então agora para a última questão. A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei 5.692 de 1971. Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se tornado mais presente, principalmente desde a promulgação da nova Lei de Diretrizes de Base de 1996 e com a publicação dos PCNs de 98. Além de sua forte influência na legislação e nas propostas curriculares, a interdisciplinaridade ganhou certa força nas escolas, principalmente nos discursos dos professores dos diversos níveis de ensino. Apesar disso, estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida. Sobre a interdisciplinaridade, assinale a alternativa correta. Bom, então vamos lá. Qual que é a correta aqui? Tá falando sobre interdisciplinaridade. O bom de você estudar por questões é que eu não vou mentir para vocês. Essa diferença de multidisciplinaridade, transversalidade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade são confusas. Todo mundo se confunde com isso aqui, tá? Então aqui tem todos eles. Eu vou pôr um a um aqui para vocês. Vocês vão pegando aqui, a diferença, tá? Isso aqui é multidisciplinaridade. Essa primeira aqui, Então você tá vindo aqui porque você vai estudar para essa prova, não é? Então, se ele tá dando aqui a interdisciplinaridade, que é o gabarito B de bola, tá aqui, vou até escrever aqui, Então, você tá estudando, tá? Se engana, eu sei que cada um tem, eu estudei de tudo quanto é jeito, eu dirigia carro estudando, eu lavava louça estudando, eu fazia tudo, até tomar banho, estraguei meu celular porque eu colocava, eu fiquei um cara muito doido assim, estudando, estudei muito, né? Mas, beleza, você estudou? Esses conceitos aqui, eles são bem fáceis de confundir, tá? Transdisciplinaridade, e multi. Tudo tem um final igual, aridade lá, tá? Multi. Tá, então o gabarito é B. Então você vai vir agora, porque há uma chance muito grande dessa pessoa que fez essa questão aqui fazer uma outra questão, mas ao invés dele abordar a interdisciplinaridade, ele abordar um desses conceitos aqui, tá? Então, diz respeito ao estudo de um objeto de uma única disciplina efetuada por diversas disciplinas ao mesmo tempo. É o conceito de multidisciplinaridade. B, que é o gabarito, é uma concepção de divisão do saber, marcada pela interdependência, interação e comunicação entre as disciplinas, voltada para a integração do conhecimento em área significativa. Esse aqui é o conceito de interdisciplinaridade, tá? C, entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Isso aqui é a tal da transdisciplinaridade. E a D é o conjunto de disciplinas a serem trabalhadas simultaneamente, sem fazer aparecer as relações que possam existir entre elas, destinando-se a um sistema de um só nível e de objetivos únicos, sem nenhuma cooperação. Esse é o multidisciplinaridade. Vamos ser bem sinceros aqui com vocês aqui. Não é tão simples assim. É fácil você errar isso aqui, tá? Então você vai vir aqui agora e vai estudar uma a uma, tá certo? Entendeu? Então você vai vir estudar uma a uma. Tem um erro aqui, tá? Vamos arrumar isso aqui, Aqui a última não é multi, é pluridisciplinaridade, tá? Cadê? Puxa, eu não consigo apagar. Vou riscar. Pluridisciplinaridade, tá? É muito grande essa palavra aqui. Então você vai estudar uma a uma. Então, gente, eu sei. Eu também não me satisfaço com as explicações que eu dou aqui, não, tá? O primeiro crítico que tem aqui sou eu mesmo. Mas é diferente você responder provas, porque assim, eu vou dar aula de história. Aquilo que eu estudo, eu dou aquilo ali pro aluno. Agora você vai estudar uma lei. Você não vai lá pro PEB 1, você não vai lá pra educação infantil e vai ficar falando de lei. Você vai fazer aquilo na prática, entendeu? Então é diferente explicar
pedagógico. Pedagógico, eu não tô me propondo a vir aqui sendo um professor de pedagogia para vocês, não, tá? Eu tenho a humildade de chegar aqui e falar para vocês, não é essa a minha proposta. Eu corrijo isso aqui para que você passe no seu processo seletivo, para que você passe na sua prova, que você venha ter mais dignidade na tua vida. Essa é a minha intenção. Ah, quero estudar. É lógico que isso aqui você também aprende, evidentemente que sim. Mas não é essa a minha proposta aqui. Então, a minha colaboração aqui é para que você vá lá e performe bem numa prova, tá bom? Vou gravando mais aqui e vamos lá. Você tem que ir estudando e eu acredito que se você não desistir e repetir, você chega lá, tá bom? Por hoje é só. Eu agradeço aí a participação. Deixa um like, curte esse vídeo, compartilha, tá bom? Ajuda aí. Até mais.